Fique atento. Deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração. Vamos falar um pouquinho sobre alguns conflitos entre a carne e o espírito. Amém? E onde acontecem esses conflitos? Onde você imagina, irmão? Adivinha? Dentro de quem? De você, na sua mente. Grandes batalhas. Romanos, capítulo de número 7, verso de número 15, um texto muito conhecido por mim e por você. E vai ser aqui uma base para a gente caminhar um pouquinho sobre o que nós queremos pregar aqui hoje, conversar um pouquinho. Amém? Romanos capítulo 7 diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Parece nós, né, irmão? Não sei se você é assim, mas parece nós. Aí no verso 20 ele fala: mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Mas porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Aí ele fala: que desventurado homem que sou. Tem alguma versão diferente aí? Miserável? Infeliz? Que infeliz que eu sou. Ou que miserável. Quem me livrará do corpo desta morte? Aí o verso 25 é poderoso, que ele fala: graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Irmãos, aqui Paulo está falando justamente sobre a natureza do homem. Se você ler um pouquinho para trás, no capítulo 5, a partir do versículo de número 12, a Bíblia fala assim, ó: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui ele está falando de Adão. Aqui está dizendo assim: por causa de um só homem entrou o pecado. E todos pecaram, todos estão submetidos à lei do pecado. É isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está nos fazendo entender aqui, irmãos, como que o homem vai lutar, guerrear, mas só que ele vai sempre encontrar dentro dele uma lei que vai sempre militar contra os princípios de Deus. Sempre. Enquanto estivermos nessa terra, é um conflito constante da vontade de Deus e a vontade da carne dentro de nós. Aquele que você mais alimentar é aquele que vai governar a sua vida, ou a minha, ou a nossa vida. E Paulo, ele fala aqui, se você for, é bom depois você meditar em Romanos capítulo 5, do versículo 12 até o versículo 21, ele faz um paralelo entre Cristo e Adão, dizendo, ó, por causa do pecado de um homem, que ele está dizendo, Adão, o pecado entrou no homem, no mundo, e todos pecaram,
mas também por causa de um único sacrifício, ou seja, por causa de Jesus. Isso é o que nos faz viver confortavelmente. É saber que ao mesmo tempo, por causa de um pecado de um homem, teve uma condenação para a minha carne, ao mesmo tempo, por causa do sacrifício de Jesus, eu tenho salvação e justificação. Mas eu preciso entender isso. Mas só que esse conflito, irmão, tem a ver com natureza. Não acaba, não termina. Passei para a lei de crente, agora os seus problemas acabaram. Tem igreja que devia chamar Igreja Evangélica Organizações Tabajara. Quem é dessa época aí, do Cacete do Planeta? Diga, irmão, revela a sua idade. Eu era um adolescente. Alguns já eram de idade. Organizações Tabajara. Os seus problemas acabaram, não acabou não, irmão. Ele potencializou. Que a gente pensa, não, agora passei para a lei de crente, é só alegria, é só flores, é só mel. Não, irmão, tem conflitos. Principalmente porque agora você vai aprender mais sobre você. Você vai aprender sobre Deus. Você vai aprender sobre o seu inimigo, que é o diabo, o inimigo das nossas almas. Os seus ataques, as suas artimanhas. Você precisa conhecer por onde o diabo gosta de se infiltrar na nossa vida para nos derrubar. Amém? Mas você também precisa conhecer você. Porque nem sempre é o diabo. Às vezes, é falta de conhecer a si mesmo, seus limites, suas qualidades, seus defeitos, os pontos a melhorar, os pontos críticos. Nós precisamos nos conhecer, irmão. Por isso que a Bíblia fala assim: examine-se, pois, ao seu irmão. Né? Tá no livro de Ego, capítulo 1, versículo 3. Nunca leu? Ego, capítulo 1, versículo 3. A Bíblia fala assim: examine-se, pois, o homem a si. Examinar a si mesmo, olhar para dentro. O homem precisa conhecer a si mesmo. Você precisa, irmãos. Eu comprei um livro que se chama Temperamentos Controlados pelo Espírito. É mais ou menos assim o nome do livro. De 1960, 60 e pouco. Eu acho bem legal. E eu fiz de propósito de não pegar a nova edição desse livro, porque eu gostaria de ler ele justamente nas palavras mais antigas, para ver algumas coisas. E é direto e reto. Isso que é bom. Sem muito churumelas, como diz aí. Porque ali fala justamente sobre os seus temperamentos, sobre como você vai conhecer esse ser humaninho que está dentro de você, que Deus criou você assim. Mas Deus errou? Deus não errou, Deus não erra, irmão. Deus não criou alguém e falou assim: nossa, era para ter criado o homem, criou a mulher. Deus não põe a mão na cabeça dizendo: não errei. Deus não erra. Ninguém julga Deus, ninguém consegue sondar os pensamentos de Deus. O que Deus fez está feito. O homem não pode mudar o que Deus fez. Mas só que as Escrituras, o Espírito Santo nos ensina, nos capacita, a partir do momento que você vai conhecendo a si mesmo, a partir do momento que a revelação de Cristo vai se tornando clara na sua vida, você vai aprendendo a lidar com os seus conflitos internos. Nós precisamos aprender a lidar com isso. E Paulo, ele conhecia muito bem a si mesmo. Conhecia ou não conhecia? A ponto de discernir: já percebi que tudo que eu quero fazer eu não consigo, porque é bom. Mas eu já percebi que aquilo que eu não quero fazer, mas que é ruim, que vai desagradar a Deus, vai desagradar a mim, que vai desagradar o próximo, eu faço assim. Meu Deus do céu. Paulo conhecia a si mesmo. Eu fico impressionado no versículo 5, que Paulo fala assim: eu não compreendo a mim mesmo. Oh, meu Deus. Eu não compreendo o meu próprio modo de agir. Eu não consigo, Deus, discernir porque tem hora que eu faço isso, porque tem hora que eu penso isso. É uma guerra, é um conflito entre a carne e o espírito. É um conflito constante. Por isso que Paulo fala: eu não compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que gosto ou o que prefiro, mas sim o que detesto.
No versículo 18 e 19, Paulo fala assim: porque eu sei que em mim mesmo, isso é na minha carne, não habita bem nenhum, mas o querer o bem, ou seja, tem algo dentro de mim que quer buscar a Deus, tem algo dentro de mim que deseja Deus, tem algo dentro de mim que deseja agradar o Espírito Santo. Tem ou não tem, irmão? Glória a Deus. Tem algo dentro de mim que deseja agradar o Espírito Santo, mas o querer está aqui, mas só que ele fala, mas não o efetuar. O desejo de fazer, mas não uma conclusão. Irmãos, uma das coisas que Deus falou muito comigo nesses dias é sobre resposta. O que você tem feito com tudo que Deus tem falado para você? O que você tem feito com tudo que Deus tem trago aos seus ouvidos, ao seu coração de informações e direções? O que você tem feito? Qual é a resposta que você está dando para aquilo que Deus... Irmão, muitas das nossas perguntas, elas são lícitas, mas muitas delas não têm resposta, porque são inúteis. Porque Deus não responde às nossas perguntas. Deus responde, sabe o quê? As nossas respostas. Um dia os fariseus foram questionar Jesus. Senhor, com que poder você faz isso? Jesus falou assim, o batismo do João é do céu ou da terra? Eles, não sei. Eu falei, então também não vou te responder. Simples assim. É assim que Jesus lidava com o incrédulo. Senhor, como que acontece isso? Você sabe de onde que é o batismo? Não sei. Então tá bom, então você vai ficar sem saber. Porque são perguntas de incredulidade. Muitas das nossas perguntas a Deus, elas são lícitas. Um pouco de imaturidade. Deus, ele tem paciência, e Deus, ele sabe lidar com a gente, irmão, melhor do que nós mesmos. Mas só que deixa eu te falar uma coisa, esse é um tempo de darmos respostas. Esse é um tempo, irmão, de buscarmos a Deus, de sair daquele lugar de uma dependência daquilo que Paulo até fala. Existe algo dentro de mim que quer me dominar, que quer, mas eu prefiro fazer a vontade de Deus. O versículo 22 ele fala, porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Ele está dizendo assim, Senhor, eu sei que é uma natureza pecaminosa, eu sei que é um desejo daquilo que eu gostaria de fazer, não consigo, mas eu percebo que dentro de mim, no meu homem interior, existe algo que quer conhecer mais de Deus, que quer buscar mais de Deus. E eu quero passar para você aqui, irmãos, nós estamos no capítulo 7, você vai andar para o capítulo 8 agora, e eu quero falar aqui 7 elementos, vai ser rápido isso, você nem vai perceber, quando é meia-noite você não vai nem perceber. Gostou? O jovem ali gostou. Meia-noite, está cedo ou não está? Tá, ele gosta. Nós vamos falar sobre 7 elementos que a palavra de Deus te dá para você ter vitória nesse tempo, nesse conflito tão terrível. Nesse conflito entre carne e espírito, entre fazer a vontade de Deus. Irmão, você já viu aquele desenho? Muitos desenhos tinham isso, né? A pessoa está aqui, aí desse lado tem um capetinha. Da direita tem um anjinho. O capetinha sempre está na esquerda, eu não sei porquê. Eu já percebi que nos desenhos o capetinha sempre está na esquerda. Você já percebeu isso, irmão? É esquisito, não é? Mas deixa para lá. Na direita aqui tem um anjinho e desse lado aqui tem um capetinha. Você já viu isso aí nos desenhos? Aí o anjinho fala, vai lá, perdoa, abraça, sei lá, faz algo bom. E o capetinha fala, não, você não precisa disso. Você não precisa disso. É basicamente isso que a Bíblia nos ensina, sobre esse conflito. Desejo de fazer a Deus. Aí tem hora que ou melhor, de agradar a Deus. Aí eu vou, mas tem hora que me inclino para cá. E ao mesmo tempo, o Espírito Santo dentro de nós. Quantos aqui tem o Espírito Santo? O Espírito Santo dentro de nós, conforme você o alimenta, ele vai ficando forte, não vai? Conforme você deixa de alimentá-lo pela oração, jejum, palavra, adoração, comunhão, congregar, mas ele vai ficando fraco, desnutrido. Não porque ele não tem força, porque você não o alimenta. Quem aqui já teve bichinho virtual? Morreu todos, né? Na maioria das vezes, por que ele morria? Porque você esquecia de alimentar. Você esquecia de dar comida para ele. Então escuta uma coisa,
o Espírito Santo ele precisa ser, ou melhor, o seu espírito precisa todos os dias ser nutrido. Todos os dias, irmãos, para que ele fique forte. Irmão, e a minha carne, todos os dias ela tem que passar fome, você não pode alimentar a sua carne. O conflito difícil, eu não sei você, irmão, mas o conflito brabo dentro de nós. Num trânsito, dentro de um ônibus, dentro de um metrô, em casa com a esposa, e toma resposta, e toma aquela resposta cruzada, e um joga pedra, você desvia, o outro pega a pedra e joga também, tudo com palavras, sabe aquela guerra, parece às vezes que é até inimigo. Mas você já percebeu que em todas essas situações o Espírito Santo sempre, ele está ali do seu lado para te direcionar numa resposta correta, numa posição correta. Por isso eu quero falar com você em Romanos capítulo de número 8, a partir do versículo 1, sobre 7 elementos importantíssimos para você ter vitória nesse tempo. Vamos lá? Primeiro elemento importantíssimo está em Romanos capítulo 1, ou melhor, capítulo 8, versículo 1, versículo 1 e 2, tem um elemento importantíssimo para sermos livres do pecado. Escuta, irmão, sermos livres da acusação, do peso, do jugo, daquela opressão do pecado sobre nós. Porque é isso que o diabo quer produzir, uma opressão, um peso, um julgamento terrível de pecado. E a Bíblia fala assim, quantos creem? Agora, portanto, já nenhuma condenação, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, diga comigo, em Cristo, a lei do Espírito que dá vida, os libertou da lei do pecado que leva à morte. Então grave isso no seu coração. Um primeiro elemento, irmão, importantíssimo para eu e você vivermos uma vida vitoriosa diante de Deus, é ter a consciência de que você é livre de todo o pecado. Isso nos faz entender sobre o domínio do pecado, que é o que a gente vai falar um pouquinho depois aqui. O domínio. Escuta isso, o poder é dominar, amém? O domínio do pecado. É você não ser dominado por aquilo que desagrada a Deus. E o texto fala, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora pense comigo, todos nós temos áreas de nossas vidas em que nós lutamos e tentamos vencer todos os dias a fim de viver livremente. Tem ou não tem? Todos nós temos desejos, irmãos, sendo eles pecaminosos. E o desejo de Deus é que eu e você andemos, como diz no versículo de número 2, porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, nos libertou. Nos libertou. O desejo de Deus é que os filhos dele sejam livres de todo peso, de toda acusação, de todo medo. Irmãos, pense como nesses dias o diabo tem atemorizado os cristãos com acusações terríveis, de coisas que Cristo já os perdoou, de coisas que Jesus já levou na cruz. Só que muitas pessoas estão sendo conduzidas ao diabo, àquele mesmo lugar, a retornar. Escuta, você precisa compreender. Compreenda, teve um arrependimento genuíno no seu coração? Pastor, é possível julgar isso dentro de mim? É possível. É possível analisar se a minha postura, se o meu arrependimento ele foi verdadeiro ou não? É possível. Como, pastor? Através das suas ações posterior àquilo. Irmãos, eu falei isso no último DCC com os irmãos. Falei algo, muitas pessoas estavam falando muitas coisas importantes e me veio no coração, o evangelho ele é transformador. Se você ouve a palavra, se você fala assim, não, eu sou crente, mas eu ainda continuo com as mesmas práticas como de alguém que não teve um encontro com Jesus, calma, tem algo de errado.
Foi ministrado dias atrás aqui num congresso de famílias. As pessoas, elas não tomam uma decisão se elas querem servir a Deus ou se elas querem servir ao diabo. Onde elas ficam? Em cima do muro, não é? E posso te dar uma boa notícia. Essa notícia vai ser libertadora para você. Sabe quem construiu esse muro? O diabo. Sabe de quem é o muro que as pessoas estão ficando hoje? Ela não sabe se serve a Deus ou se ainda continua servindo os seus pecados. O diabo, sabe qual é? O diabo é o dono desse muro. Automaticamente, quando eu não sou de Deus, não tem meio termo. E se eu penso que tem meio termo? Porque na verdade, não decidir, não ir para Cristo é uma decisão que você já está tomando. Estou com dúvida? Não, você já tomou a decisão, você não está com dúvida. Você já tomou a decisão, eu não quero seguir a Jesus. Irmãos, então o Evangelho, ele é transformador. O Evangelho nos liberta. O Evangelho muda a nossa maneira de pensar, de falar, de agir, de lidar com as pessoas. O Evangelho transforma as nossas vidas. A palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, ela transforma, ela tem norte para a nossa vida. Ela tem norte para uma vida abundante. Ela tem norte para uma vida que vai agradar a Deus. Mas você precisa crer nisso. Amém? Desculpa aí, estou um pouquinho gripadinho, mas vai ficar tudo bem. Segundo elemento, está no versículo de número 4. A retidão, ela vai passar a ser uma parte natural da nossa vida quando aprendermos a andar no Espírito. E isso é o que eu tenho buscado, irmãos, isso é violento. No versículo 3 fala: porquanto que fora impossível a lei no tocante que ela estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Olha o 4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ah, pastor, mas é tão difícil. É tão difícil, irmãos. Você já prestou atenção que você é sempre julgado pela sua reação? Sempre. Aquilo que você solta de imediato é aquilo que você é. Aquilo que depois você volta atrás dizendo: Senhor, me perdoe, é aquilo que você está buscando se tornar. Não tem para onde correr. Mas repare bem, irmão. Repare bem isso. A Bíblia está dizendo que o preceito da lei, que a lei não vai ter, a lei, uma condenação do pecado, ela não vai ter força sobre nós quando nós andarmos em quem? No Espírito. O jugo, o peso, ele não tem força quando você anda no Espírito. Não será necessário fazer esforço algum para agradar o Senhor. Eu creio nisso. No lugar do esforço, habitará um prazer de agradar a Deus. No lugar do esforço, haverá um fluir permanente de viver para Deus. Irmãos, a vida cristã, ela requer santidade. Para ungir um pastor, para separar alguém para o ministério, para servir no altar de Cristo, para servir a igreja de Cristo, é necessário alguns critérios importantes, e um deles é santidade. É necessário a santidade. Conversando com um pastor amigaço, pastor Johnny, que é o meu pastor, a gente estava conversando muito hoje. Ele ficou mais de 20 dias nos Estados Unidos agora, e ele visitou muitas igrejas, muitos lugares. E a gente conversando, eu fiquei impressionado. Ele falou uma coisa que tocou muito meu coração. Ele falou assim: pastor, eu estava analisando que em torno de 80% das igrejas nos Estados Unidos, 80% das igrejas dos Estados Unidos, elas têm menos de 500 membros, menos de 100 membros. 80%. Mais de 80%, mais 10%, elas têm em torno de 500 membros. E aí sobra, dos 10% que sobra, 2, 3, 4, 5%, são as igrejas que estão ali como mega igreja de 5 mil, 12 mil membros, que ele falou que o irmão dele congrega numa igreja de 12 mil membros.
E ele começou a perceber, ele falou assim: pastor, escuta bem, antes da pandemia a gente não sabia como conduzir igreja. Deus nos parou na pandemia. A gente foi para casa, vivemos coisas terríveis. A igreja, irmão, essa igreja aqui, a gente empilhava as cadeiras e pregava para uma câmera. E como era tudo novo, a gente não sabia nem como usar sei lá, um OBS, como manipular esse trem aí. E tinha dia que caía a internet, porque nem internet tinha na igreja, nós teve que pôr internet depois. E tinha dia que caía a internet, aí o pessoal falava assim: não avisa não, senão ele desanima. E ainda estava aqui pregando. E estava pregando para ninguém. Porque já tinha caído a internet e ninguém estava vendo. E o povo em casa atualizando e nada. Então, beleza. Deus ali nos tratou, Deus ali nos ensinou o que é comunhão, o senso da igreja local, como é precioso. Coisa gloriosa. Voltamos a congregar. Muitas igrejas explodiram. Eu falei: é verdade, pastor. Ele falou assim: mas pastor, deixa eu te falar. As igrejas que explodiram foram todas as igrejas que os pastores estavam dispostos a fazer tudo o que o povo queria, simplesmente para tê-la nas suas cadeiras. E uma delas era a liberalidade, concordar com seus pecados, aceitá-lo do jeito que são, só porque tem um bom dízimo, porque vai encher as cadeiras. Essas igrejas estão lotadas. Ele falou que lá tinha um rapaz, se era da China, da Coreia, não lembro agora, numa conferência, o rapaz estava encantado, assim, chorando muito, chorando. Perguntaram: por que você está tão impactado? Ele falou assim: porque lá onde eu moro, quando a gente vai adorar a Deus, a gente entra numa caverna e a gente canta assim, ó, bem baixinho. Porque se alguém ouvir que a gente está adorando a Deus, a gente é preso e as pessoas nos matam. Então aqui eu estou impressionado, que aqui vocês gritam, aqui vocês podem vir na igreja. Mas lá a gente não consegue, a gente não pode, a gente tem que cantar baixinho para ninguém ouvir. Mas muitas pessoas não estão mais valorizando isso. Muitas pessoas perderam isso, irmão. Escuta, grave isso no seu coração. O evangelho, ele não tem massagem. O evangelho não tem massagem de ego. O evangelho não é autoajuda, irmão. O evangelho é confrontador. Tem princípios a serem seguidos. E não se engane. Jesus disse: apartai-vos. Naquele grande dia ele falou assim: vai acontecer. Muitos expulsaram demônios, fizeram milagres, salvaram a vida de todos, mas perderam suas vidas. Perderam. Ganhou o mundo inteiro, mas perdeu a sua vida. Imagine isso, irmão. Você curar pessoas, você salvar pessoas, mas naquele grande dia, no último dia, você está perdido. Apartai-vos de mim, eu não conheço você. Mas Senhor, mas eu congregava lá na Traída, você não lembra? Ele falou assim: não, eu sei, tinha um movimento lá, mas eu não conheço você. Não, mas se o senhor olhar, eu fiz integração, está lá o meu nome escrito como membro da igreja. Não, tudo bem, mas não é sobre isso, é porque eu não conheço você. Eu não te conheço. Escuta, irmãos, é uma luta constante entre carne e espírito. O diabo não gosta quando você agrada a Deus. O diabo não gosta quando você perdoa essa pessoa que te ofendeu. O diabo não gosta quando você perdoa quem te ofendeu, quando você abraça quem te quer longe, quando você ama quem não ama você. O diabo fica louco, ele fica endemoniado com isso. Você desarma. Você já prestou atenção quando alguém quer brigar com você no trânsito e você só levanta a mão e pede desculpa? Desarmou na hora. Então quando alguém quer discutir com você, que você fala: perdão, irmão, me desculpa, desarmou na hora. A palavra branda desvia o furor. Escuta, o Espírito Santo, irmão, quer fazer isso conosco, nos levar para esse lugar de andar na presença dEle, de conhecer a Ele, de conhecer o Espírito Santo, de conhecer cada batida do nosso coração. O Espírito Santo conhece cada batida do seu coração. Por isso, irmãos, ore sobre isso, para que a retidão, a integridade na sua vida, na nossa vida, se torne algo natural. Natural. As pessoas cometerem um ato bom hoje é impressionante.
Meu Deus, perdi um dinheiro, alguém encontrou e me devolveu. Nossa, perdi um celular, alguém encontrou e me devolveu. Isso tem se tornado, nesses últimos dias, irmãos, tem se tornado algo escandaloso. Quando o mundo, quando o ímpio, quando o incrédulo se encontrar com você, irmão, em qualquer situação que ele esteja, em qualquer momento, em qualquer situação, ali tem que ser um encontro com a pessoa de Cristo, ali tem que acontecer algo. Ele está esperando como os outros fazem, um chute, ele está esperando uma ignorância, ele está esperando uma rejeição, ele está esperando uma punhalada, e você simplesmente vai fazer totalmente o contrário ao que o mundo faz. Totalmente o contrário. Amém? Você vai orar por isso? Pega esses 7 elementos aqui, irmão, dobre o joelho nesse trem e fala: Deus do céu, me ajuda. Terceiro elemento importantíssimo, para você ter uma vida de vitória e você vencer nessa batalha extraordinária entre carne e espírito. Está no versículo 5, a sua mentalidade será transformada. Grave isso, a sua mentalidade será transformada. Ele fala assim na versão NVT: aqueles que são dominados pela natureza humana, eles pensam em coisas da natureza humana. Mas os que são controlados pelo Espírito, eles pensam em coisas que agradam ao Espírito. Que luta, que guerra. Às vezes alguém está na nossa frente, do nosso lado, não comete nada, a gente só pensa que ela cometeu um erro, automaticamente aqui dentro já foi. Já julguei, porque o senso, a medida de justiça própria está muito alta. O domínio de uma natureza terrena, o domínio de uma natureza caída, de uma natureza que não pensa conforme Deus. Escuta, aqueles que são dominados, é um domínio, irmão. Muitas pessoas estão aprisionadas, elas não têm mais escolha. Mas eu tenho o livre-arbítrio, era bom que tivesse. Se tivéssemos verdadeiramente 100% o livre-arbítrio, nós não faríamos isso que Paulo fez. Senhor, o mal que eu não quero eu faço, o bem que eu quero eu não consigo. Que livre-arbítrio é esse? Você sabe quem te domina? Aquilo que mais você alimenta. Aquilo que mais você alimenta. Ao passo que é uma escolha sua alimentar a carne, ao passo que é uma escolha sua alimentar o espírito. Mas os desejos te governam. Lê um livro, irmão, que até comentaram aqui agora, comigo ali atrás, Ídolos do Coração. Lê esse livro para você ver, só lê. Lê ele, depois você fala para mim. Fala sobre desejo. Lê o livro do Tim Keller, Deuses Falsos. Lê, depois você fala, depois você me avisa. Quem sabe um dia, não sei quando, eu não sei, mas quem sabe um dia eu faço de novo aquelas 8 pregações. Não sei, irmão, nem quero, pelo amor de Deus, nem quero. Eu fiz aqui 8 pregações, uma série de mensagens sobre ídolos do coração. O sangue de Jesus tem poder. Você não tem noção como foi com a gente. Deus revelou o profundo, o oculto, o escondido do nosso coração. Porque são muitos ídolos. Irmãos, o ser humano é muito idólatra. O ser humano. Deus o criou para adorar a Deus, mas o ser humano faz de tudo para adorar coisas, pessoas. Faz de tudo. Então escuta uma coisa, você será liberto da dependência mental, das raízes da sua carne, a partir do momento em que você passa a ser controlado pelo Espírito. Controlado pelo Espírito. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Guiados, controlados. Eu entreguei para Ele o meu livre-arbítrio. Eu entreguei para Ele a minha vida. Eu entreguei minha devoção. Eu entreguei minhas vontades. Eu entreguei meus desejos. Eu entreguei ao Espírito Santo para que Ele faça o que Ele bem quiser.
Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Primeiro ele fala assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Precisa ter uma transformação na sua mente. Pensar naquilo que agrada a Deus. O Espírito Santo precisa controlar aquilo que você pensa, irmãos. Você fala. Aquilo que você fala hoje, amanhã você vive. Você já prestou atenção? Aquilo que impregna na sua mente, uma hora ou outra você solta, você verbaliza. Daqui a pouco, aquilo que você verbalizou, você está vivendo aquilo. Escuta, o Espírito Santo está nos chamando justamente para esse lugar onde a nossa mente será totalmente controlada, as nossas ações, o nosso coração será totalmente controlado pelo Espírito Santo. Amém? Próximo. Quarto elemento poderosíssimo. E eu amo esse. Você se sentirá em paz com Deus. Eu amo esse. Você se sentirá em paz com Deus. Versículo 6. Na versão NVT fala assim: portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas se você permitir que o Espírito controle a mente, resulta em vida e paz. Irmão, todos os dias, você tem duas opções: ter razão de tudo e continuar aprisionado, ou perder a razão e ser um homem ou uma mulher livre. Acabou. Em todos os conflitos, seja ele no casamento, nos relacionamentos de amizade, na sua empresa, nos seus negócios, na igreja onde você congrega, em todos os lugares você tem duas escolhas: ou você tem razão de tudo e você continua aprisionado, ou você perde a razão e se torna uma pessoa livre. Você que escolhe. Você escolhe. Porque, irmão, permitir que o Espírito de Deus controle ou conduza a nossa mente, as nossas intenções, o nosso coração, a Bíblia fala, isso daí vai ter um resultado poderoso. Qual é o resultado? Uma vida abençoada por Deus e uma vida de paz com Deus. Isso, irmãos, me deixa, a inclinação do seu coração para as coisas de Deus vai gerar dentro de você um pleno sentimento de paz. Porque a Bíblia fala de dois tipos de paz: a paz com Deus e a paz de Deus. A paz de Deus, irmãos, ela é um ato. E a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará a vossa mente e o vosso coração. É um ato. Mas agora a paz com Deus, não. A paz com Deus, sabe o que é? É um processo, é um relacionamento. É diferente. É diferente de você ter a paz de Deus, é diferente de você ter paz com Deus. Muitos querem ter paz de Deus na sua vida, mas não querem paz com Deus. Porque a paz com Deus está condicionada ao seu relacionamento. E dependendo do relacionamento que você vive, você pode ter paz com todo mundo. Se você não tem paz com Deus, irmão, você é um atribulado. Amém? A paz com Deus, ela é um estado de relacionamento íntegro diante de Deus. A paz com Deus, querido, é um lugar onde você vive, sabe, um lugar de segurança na presença dEle, não em você mesmo. Mas só que ele fala que você não vai ter só paz com Ele, você vai ter a vida dEle. Irmão, no mundo não há paz. Grave isso na sua mente: no mundo não há paz. A paz, ela está na pessoa de Cristo, no relacionamento com Cristo. É quando dentro de nós, quando na nossa mente, querido, todas essas cadeias que nos aprisiona numa falsa ilusão. Irmão, grave isso no seu coração que eu vou falar para você.
toda fuga nossa, todas as nossas fugas, toda fuga nossa, ela é sempre tentando encontrar um lugar de segurança. A idolatria surge desse lugar de segurança. Tudo que você idolatra, você se sente seguro por aquilo. Com tudo que você idolatra é aquilo que você se sente seguro. E perceba isso, irmão. Esse lugar de segurança, seja num cigarro, seja, não sei lá, o tipo de vício, até em comida, aquele vício frenético por tudo que nos prende, que nos rouba de Deus, é uma tentativa de fuga. Mas isso só pode ser suprido pelo Espírito Santo. Isso só pode ser suprido pelo Espírito Santo. Ore nesse tempo, ore nesse tempo. Ore nesse tempo para que o Senhor te dê força, para que o Senhor nos dê força, para que Ele se torne verdadeiramente o anseio do nosso coração, para que Ele se torne verdadeiramente algo em que nós depositamos a nossa confiança, o nosso coração, a nossa vida. Quinto elemento importantíssimo: você será completamente curado da cabeça aos pés. Versículo 11 fala assim: e se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida ao seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. O Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, Ele habita em mim, Ele habita em você, irmão. Meu Deus, tem muitos crentes que não crêem nisso e não conhecem isso. Eles não creem e não conhecem. O fato de não conhecer, eles não conseguem crer. A Bíblia está dizendo que o mesmo Espírito que trouxe vida, que trouxe ressurreição, que ungiu Jesus, que o levantou, esse mesmo Espírito habita em nós. Esse mesmo Espírito dará vida a você. Se você tem enfermidades no seu corpo físico, o Espírito de Deus pode ungir você agora e você ser curado. Se você tem enfermidades na sua mente, enfermidades, doenças psíquicas, o Espírito de Deus pode curar você agora. Se você tem traumas, medos, inconstâncias, iras, raivas, o Espírito Santo pode ungir você agora. Ele pode curar você. Você tem traumas, medos, decepções, vingança, tudo isso, grave, o Espírito Santo pode curar você, pode ungir você, pode libertar você. Mas abra o seu coração, reconheça que és um moribundo, como dizem os antigos, reconheça que és um moribundo, e você verá a graça de Deus se estendendo sobre você. Mas reconheça. Será que você consegue fazer igual o Paulo fez? Que miserável homem que sou, que infeliz que sou. Não há felicidade nisso, Senhor. Não há alegria, não há alegria em querer servir a Deus e não conseguir. Não há alegria em querer agradar a Deus, em querer servir o Senhor e não conseguir. Mas sabe o que tem acontecido? O Espírito Santo está nos chamando. Você lembra quando lá no livro de 1 Samuel capítulo 3, acho que é capítulo 3 ou capítulo 2, acho que é 3. A Bíblia fala que de repente Samuel está ali deitado, está ali no lugar, ele ouve uma voz dizendo Samuel, Samuel, e ele corre até o sacerdote e fala, o Senhor me chamou? Ele, não te chamei não. Aí ele volta de novo, e de repente ele ouve e fala assim, Samuel, Samuel, ele levanta de novo, e ele volta e, o Senhor me chamou? Não. Aí o sacerdote de Deus fala assim, é Deus chamando esse menino. Da próxima vez que você ouvir essa voz chamando pelo teu nome, diga, eis-me aqui, Senhor. Fala, eu estou aqui para te ouvir. E Samuel voltou para o mesmo lugar. Quando ele novamente, ele ouviu a voz dizendo, Samuel, Samuel. Ele disse, Senhor, eis-me aqui. Fala que o teu servo ouve, fala que eu estou te ouvindo. A palavra ouvir, irmão, no original é o mesmo que obedecer. Você ouve para obedecer. O que tem acontecido é que nós estamos mais como Eli do que como Samuel. Deus está falando e a gente não se move do lugar que estamos. Quando Deus fala, irmão, tudo se move. Quando Deus fala, Ele requer de você uma movimentação. Escuta isso. Quando Deus fala,
Ele espera de você que você se levante do lugar que você está e dê um passo a Ele. Quando Deus fala, é isso que Ele espera de nós. Se você está parado, deixa eu te dizer, você está rodando no mesmo lugar, está parado, estagnado espiritualmente, estagnado em áreas da sua vida, deixa eu te explicar uma coisa, o Senhor está falando. Mas você está paralisado porque você não tem conseguido se levantar desse lugar. Você não tem dado uma resposta, você não está conseguindo se levantar e dar uma resposta e dizer: Senhor, eis-me aqui, fala. Eu estou pronto a te ouvir. Essa sensibilidade do menino Samuel, a gente não pode perder essa sensibilidade. Às vezes a gente vai se tornando mais velho, ou melhor, mais experiente, e daqui a pouco a gente não ouve mais, e daqui a pouco a gente fala: Deus, o Senhor não fala mais comigo. É como se Deus falasse: eu não falo mais com você. Que isso, meu filho? É você que está tão atarefado, você não está mais como o menino Samuel, guardado naquele lugar de silêncio, guardado naquele lugar de silêncio, naquele lugar onde eu estou disposto a falar com você, onde somente a minha voz vai fazer sentido no seu interior. O problema é que são muitas vozes, irmão, são muitas vozes que falam no nosso coração, a nossa própria voz, a nossa própria mente, as coisas do mundo, pessoas que não têm autoridade de Deus, amigos que não têm autoridade de Deus, sei lá, são muitas vozes. E sabe o que você precisa? Você precisa sair desse lugar, você precisa entrar no lugar escondido e você precisa ficar lá esperando a voz de Deus novamente. Espere a voz de Deus novamente. Ah, mas eu não sei o que fazer. Não faça. Mas eu não sei como fazer. Não faça. Você nunca vai saber como fazer se você primeiro não ouvir a voz de Deus. Você nunca vai saber como fazer se primeiro nós não ouvirmos a voz de Deus. Sexto passo, sexto elemento. Essa daqui é braba, hein? Posso falar? Você quer ouvir ainda? Você morrerá para o seu eu e receberá a plena vida de Cristo. Versículo 12 e 13 fala assim: portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhe pede. Olha para o Senhor e fala assim: irmão, é simples. É simples. Fala assim: você não tem que fazer o que a sua natureza humana te pede. Porque se viverem de acordo com as exigências dela, você morrerá. Muitas pessoas estão mortas espiritualmente. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa do fundo do meu coração. Do fundo do meu coração. Quando eu olho para o mundo, eu vejo coisas terríveis. Isso me chateia. Mas o que me deixa mais chateado, e eu fico imaginando como que bate o coração de Cristo, é quando eu olho para dentro da igreja. Eu vejo pessoas mortas dentro da igreja, mortas espiritualmente. Elas não têm mais paixão por Deus. Elas perderam o seu anseio por Deus. Elas perderam o anseio de buscar o Senhor. Elas não choram mais diante de Deus. Elas não vibram mais na presença. Elas não se derramam. O louvor toca, dificilmente ela consegue vibrar aqui com a galera. Dificilmente ela consegue adorar. Dificilmente ela consegue chorar. Dificilmente, irmãos, ela chora numa novela, chora num filme, mas diante da presença de Cristo ela não consegue derramar lágrimas verdadeiras. Isso, irmão, as pessoas morreram espiritualmente por causa disso, porque elas estão fazendo só o que a sua natureza humana lhe pede, só o que a sua carne lhe pede, só que os seus prazeres. Elas amam fazer as exigências da lei, ou melhor, da sua carne, dos seus desejos. Elas amam. E isso está acontecendo porque elas estão mortas espiritualmente. Às vezes você não percebe, porque está dentro da igreja, está arrumado, está bonito, está lindo, está a coisa mais bonita do mundo. Às vezes você vê luz, o fundo preto, luzes, legal, um instrumento legal, uma música legal. Mas perceba como que estão os lugares. O Espírito Santo, ele tem a hora de entrar e a hora de sair. O Espírito Santo, pastor, ele tem a hora de entrar e a hora de sair. Você entra a tal hora, quando der tal hora, o Espírito Santo, você pode,
Deixa eu ver se eu acho aqui o que eu escrevi esses dias. Meu Deus, me ajuda, Senhor. Me ajuda, por favor. Calma. Um dia Leonard Ravenhill entrou dentro do escritório de Tozer. Tozer tem um livro fantástico que os pastores aqui têm, que se chama O Conhecimento do Santo. Eu não li ele ainda, mas eu tenho ouvido falar desse livro, que ele é fantástico. E ele falou que Tozer olhou para ele e falou assim: ô Tozer, ou melhor, ô Leonardo, um pastor batista, olha isso, essa história é muito linda. Um pastor batista me disse dias atrás, com respeito à igreja que ele pastoreia, que se Deus tirasse, eu escrevi isso, que se Deus tirasse o Espírito Santo da minha igreja hoje, amanhã, ela funcionaria do mesmo jeito, porque eles nem mesmo saberiam que ele se foi. Quando eu vi isso, eu comecei a escrever. Escrevi algo que um dia eu vou pregar, mas está aqui, ó. Eu posso compartilhar com você, não tem problema. O dia que eu tiver que falar, vai sair do mesmo jeito. Nós até tentamos chamar o Espírito Santo, mas nós damos pouco espaço para ele. Nós limitamos ele. Nós chamamos o Espírito Santo, mas nós damos condições para ele. Espírito Santo, você vem, mas tem hora. Se o Senhor me pedir certas coisas, pode esquecer que eu não faço. Não, pode esquecer. O Senhor vem, mas o Senhor tem que vir do meu jeito. Não. O Senhor vem, mas o Senhor tem que vir na minha hora. Quando cansamos dele, a gente pede para ele se retirar. Aí você vai falar assim, eu escrevi assim, ó. Quando nos cansamos dele, pedimos para ele se retirar. Mas pastor, eu nunca falei assim com o Espírito Santo para ele se retirar. Mas não é sobre falar, é bem sutil isso. É uma forma. A forma como os crentes estão agindo hoje, automaticamente eles estão expulsando o Espírito Santo de suas vidas e de suas igrejas, de suas famílias, de suas casas. Simples. Eles o ignoram, eles o rejeitam, eles dão ao Espírito Santo um pequeno espaço do seu coração, porque eles não querem abandonar os seus ídolos, os seus amores, os seus pecados. Deus procura homens que Ele quer revelar o seu coração. Existem homens e mulheres que Deus revela as aflições do seu coração, mas não é todos os homens. Deus não revela os seus segredos para homens imaturos. Jesus olhou para os seus discípulos e falou assim: eu tenho muitas coisas que falar para vocês, mas deixa eu te explicar uma coisa para vocês. Vocês não suportam o que eu tenho para falar para vocês agora. Vocês não vão suportar. E eu percebo que as pessoas, elas já tiveram uma experiência com o Espírito Santo. Elas oram em línguas uma vez aqui, outra acolá. Elas têm assim, né, alguma coisinha, mas só que bem distante. Não, o Espírito Santo, não, eu tenho. Que isso? Sou batizado com o Espírito Santo. Sou batizado. Não, que isso? Eu sou cheio do Espírito Santo. Hoje eu conversava com jovens, eu falei: vocês oram em língua, vocês são cheios do Espírito Santo? Sim. Mas eles são duros para se quebrantar, para se esvaziar, duros para perdoar. Irmãos, se nós andarmos nas exigências da nossa carne, vamos morrer. Vocês já não estão, muitos estão mortos. Muitos já não têm prazer de servir a Deus, irmão. Dormem nos bancos da igreja. Dormem, porque não tem prazer mais, acabou. Perdeu. Pergunte, acorde todas as manhãs, faça uma pergunta para o Espírito Santo: Espírito Santo, como é que está o meu relacionamento com você? Você quer pessoas? Você quer receber de homens? Você deposita na esposa, nos filhos, em tudo. A tua esperança está em pessoas, não está nele. Pergunta para ele: Espírito Santo, como é que está a minha vida diante do Senhor? O Senhor tem se agradado da minha maneira de falar, de agir, de olhar, de me conduzir?
O Senhor tem se agradado? A forma como eu tenho feito, o Senhor está se agradando? O Senhor está gostando da maneira como eu tenho me movido nesses dias? Porque, irmão, já pensou? Por que muitos pastores têm falado? Eu tenho ouvido alguns pastores, eles estão falando assim, que os americanos, que as pessoas de fora, eles acreditam demais no Brasil, eles acreditam demais. Eu falando hoje com o Johnny, eu falei, Johnny, me fala uma coisa, eu nunca fui lá pro lado da América não, mas me explica aí, eu ouço dizer que é um negócio assim, uma frieza terrível. Mas Johnny, quando eu olho pela internet, eu falo, que coisa mais linda do mundo. Ele falou assim, é isso mesmo. O som é bom, é de qualidade, a performance é de qualidade, tudo é lindo. Boto alguém aqui com um microfone, uma voz bonita, um melisma bonito, um monte de gente em volta assim, worship, mas não tem. Acabou. Vamos fazer essa canção aqui pra gente estourar, ficar rico, e assim vai. Perceba que a maioria desses jovens que estão surgindo, até no meio pentecostal, estoura com uma música e daqui a pouco cai de novo. Estoura com uma música, daqui a pouco se perde de novo. Estoura com uma música, daqui a pouco se perde de novo. Algumas pessoas falam assim, falaram já, foram até embora, falam assim, pastor, mas você é muito duro, você tinha que ser um pouquinho mais maleável com algumas coisas, tinha que ser dar um jeitinho. Não vai ter jeito, não vai dar jeito. E eu sei, eu fico triste com isso, mas eu sei que poucas igrejas vão encher com uma mensagem de abnegação e de confronto, de pecado. Poucas igrejas. Não estou dizendo que as igrejas grandes, elas estão, não é todas, eu conheço as igrejas grandes que eles não negociam os princípios de Deus, eu conheço. Eu falo para você, eu conheço a igreja que nós temos uma aliança, Igreja Verdade e Vida, 1000 e poucos membros, eu conheço. Eu participo em alguns momentos dos bastidores que acontecem na igreja. Eu falo para você, é um espelho para mim. Não, homem, marido de uma só mulher, um só casamento, é isso. Homem é homem, mulher é mulher, menino é menino. Como diz o profeta Falcão, né? Nunca viu o profeta Falcão? Homem é homem. Profeta do girassol. Não, para. Se vocês viverem conforme o acordo, de acordo com as exigências da lei, vocês morrerão. Aí ele fala no versículo 13, no finalzinho, meu Deus. Bota para mim aí, Fran. Nós vamos ler junto. 8:13, Romanos 8:13. Lê. 1, 2, 3. Porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Pastor, como é que eu faço para me matar? Aqui, ó. Se contudo, pelo poder do Espírito, fizer morrer as obras do corpo, viverão. O que é vida para você? É o que você vê na internet? Irmão, para com isso. Na internet não tem pobre. Na internet ninguém está necessitado. Na internet é tudo lindo e maravilhoso. Ninguém passa necessidade na internet não, irmão. Terra da prosperidade é a terra do Instagram. O quê? Riqueza total. Muitos doentes, milhares de pessoas doentes, milhares de pessoas escravas, milhares de pessoas mentalmente desestabilizadas, doentes terrivelmente, diversas traições pela internet, diversas prostituições pela internet, milhares. Escuta, irmão, o poder de Deus é o único que pode fazer eu e você ressuscitar. Pastor, estou fraco, então vamos lá. Toma lá uma injeção de ânimo do poder de Deus. Toma uma hoje, amanhã você toma outra.
Amanhã você toma outra e assim vai. Toma todo dia uma injeção do poder de Deus. Daqui a pouco, irmão, você está apaixonado pela coisa. Irmão, o dia que os seus olhos brilhar, o dia que os teus olhos brilhar para as Escrituras, o dia que os teus olhos brilhar para o Espírito Santo, o dia que fizer sentido para você entrar no quarto e ficar sozinho com Ele e saber que você não está à toa, que você não está falando para as paredes. Mas que loucura. Bota uma câmera. Uma vez eu estava aqui orando na igreja, botei uma câmera aqui e fiquei orando. Depois eu fui assistir. Eu falei, mas que loucura. Bem aqui, ó, eu botei a câmera, eu fui ali, não lembro. Botei, até hoje deve ter esse vídeo por aqui. Botei andando para um lado e para o outro orando. E aí, que loucura. Você quer ver mais loucura ainda? Naquele dia Deus falou comigo. Então, por quê? Porque ali é um lugar prazeroso, a presença de Cristo, de desfrute, de esperança. Irmãos, eu preciso que você entenda. Pastor, você tem luta? Tenho. Você tem desejos? Tenho. Você tem vontade? Tenho, irmão. Tudo que você tem, eu tenho. Tudo. Pensa besteira também. Pensa o que não deve. Irmão, pelo amor de Deus, pensa também. Se deixar, fala besteira. Se deixar, toca no que não deve. Tudo que não presta, se deixar. Eu tenho, você tem. Mas agora tem uma diferença. Conheça o Espírito Santo. Ele te livra rápido. Ele te arranca daquele lugar rápido. Ande na presença dEle. Ande na presença dEle. E você vai ver o poder de Deus entrando nas entranhas do seu coração e ativando a sua vida. Você quer esse poder? Então diga assim, Espírito Santo, quero esse poder. Diga, Espírito Santo, quero esse poder. Diga, Espírito Santo, eu quero viver para a tua glória. Não tenha medo do que o Espírito Santo pode fazer na sua vida. Não tenha medo. Não tenha medo do que o Espírito Santo quer fazer com você. Feche os seus olhos nesse momento. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos nesse momento. Feche os seus olhos. Deixa o poder de Deus tomar você agora. Talvez você está assim, não estou nem aí para você, Espírito Santo. Ele vai pegar você, irmão. Ele vai arrancar esse orgulho. Ele vai arrancar esse orgulho do teu coração, do meu coração. Ele vai arrancar esse orgulho. Só quero você. Ele vai arrancar. Jesus. Ele vai arrancar, irmão, do nosso coração esse medo. Esse medo de se relacionar com Ele, esse medo de ir mais fundo nele. Algo precisa acontecer na sua vida. Algo precisa acontecer. Você não pode continuar pensando da mesma forma. Você não pode continuar falando da mesma forma. Você não pode continuar agindo da mesma forma. Porque agora o Espírito Santo está sobre você, está em você. Tente dizer isso com verdade. Tente dizer isso com verdade. Tente dizer isso com verdade. Só quero você. Eu só quero você. Só quero você. Só quero você. Só quero você. Eu só Vamos! quero você. Só quero você. Só quero você. Só quero você. Você sabe onde é, você sabe como ir. Você sabe como adentrar, você sabe como ir na presença dEle. Você sabe como se derramar, você sabe como chorar diante dEle.
problema Só quero você. é que nós não conseguimos permanecer nesse lugar. Quero você. Só quero você. Eu só quero Vamos! você. Só quero você. Só quero você. Deixa Ele te tocar, deixa Ele batizar seu coração. Receba esse fogo no seu coração. Receba esse fogo no seu coração. Receba esse fogo no seu coração. Receba essa paixão no seu coração. Receba esse fogo no seu espírito. Receba esse desejo de buscar a Deus. Receba esse desejo de conhecer o Espírito Santo. Só quero você. Eu só quero você. Só quero você. Só quero você. Só quero você. Eu só quero você. Só quero você. Só quero você. Só quero você. Jesus. Essa semana eu e minha esposa conversava. Eu não quero expor aqui a Juliane, mas eu quero falar. Essa semana a Juliana, ela estava contando um pouco do que Deus está fazendo na vida dela. E ela falou: pastor, tem hora, falam para mim, para Priscila, tem hora que eu estou em casa assim e tem acontecido algumas coisas comigo. Pastor, eu ainda não desci as águas, estou me preparando para o batismo, mas de repente Deus me tomou, não foi, Ju? De repente Deus me tomou. De repente Deus me pegou assim. Eu comecei, pastor, a ser cheia, batizada com o Espírito Santo e orando em línguas. E por um momento, com certeza, o diabo não tem lutado, né, Ju, para tentar arrancar isso daí do seu coração, te gerar medo, te gerar dúvida. Mas isso é possível? Essa é a pergunta. É possível? É possível. Algumas pessoas estão sendo despertadas pelo Espírito. Algumas pessoas, o Espírito Santo não está nem esperando os nossos protocolos. Algumas pessoas, o Espírito Santo não está nem esperando o protocolo da igreja. A igreja vai fazer, daqui a tanto tempo vai ter isso. O Espírito Santo fala assim: não, vocês estão me segurando demais, vocês estão fazendo tudo enquadradinho. Vamos lá, irmão. Cara, quando o Senhor, você cheio de Deus dentro da sua casa, daqui a pouco seu marido, daqui a pouco sua esposa, seus filhos não vão suportar. Juliana trouxe o filho dela aqui domingo. Quantos anos ele tem? 7 anos. De repente ele começou a chorar. O pastor Emerson foi abraçar ele. O que está acontecendo? Ele falou o quê? Ele sentiu a mão de Deus no coração dele. Ele começou a se derramar, se quebrantar. Uma criança, irmão. E os adultos tá difícil de sentir, irmão. Às vezes está sentindo só raiva, né? Irmão, você é cheio do Espírito Santo dentro da sua casa, seu marido, sua esposa, seus filhos, eles não vão suportar. Não vai suportar. O que está acontecendo com esse homem? Que ele brigava, não briga mais. Que ele reclamava, não reclama mais. O filho vai olhar e vai falar assim: mãe, o que está acontecendo com o pai? Você percebeu que ele agora se retira, vai lá para dentro do quarto com a Bíblia dele, vai orar, vai buscar, e de repente quando ele volta diferente. Daqui a
a pouco a mulher entra no quarto e o esposo olha e fala assim: meu Deus, Senhor, o que está acontecendo com essa mulher? Estou doido para arrumar uma briga com ela, ela não consegue mais nem brigar comigo. Ela tá me servindo, está me amando, está cuidando de mim. Meu Deus, o que está acontecendo? Irmão, mas é o que o poder de Deus pode causar na vida de uma pessoa. Daqui a pouco o seu chefe, lá na tua empresa, ele olha e fala: meu Deus, o que está acontecendo? Esse rapaz me dava tanto trabalho, essa moça me dava tanto trabalho, agora ele está cheio do Espírito Santo. Meu Deus do céu, ele está tão diferente. É o que o Espírito Santo faz. Daqui a pouco aquela pessoa que você estava brigada há anos, você liga para ela, você manda uma mensagem e fala assim: irmão, me perdoe, eu amo sua vida, me perdoe por tudo que eu causei por você, em você, me perdoe. Ah, pastor, mas isso é possível? Sim, isso é possível. Hoje de manhã o pastor Walter começou a ministrar sobre os jovens e adolescentes, e começou a falar assim, desafiar o jovem, falou assim: você está arrependido mesmo? Pega agora o seu telefone, liga para o seu pai e fala assim: ó pai, estou mudando. Liga para a sua mãe e fala assim: ó mãe, manda mensagem agora. Você está num retiro aqui agora, manda mensagem agora dizendo assim: ó mãe, eu não sou mais a mesma. O Senhor me tocou aqui, eu estou mudando. Me perdoe, eu vou ser um filho melhor, eu vou obedecer, eu vou ser alguém melhor. Ah, irmão, daqui a pouco você não precisa nem abrir a boca para falar nada, você só precisa simplesmente manifestar a essência de Cristo, a simplicidade de Cristo. De repente algo vai fluir. Aquilo que você botava muita força para ver acontecendo, você vai tirar a força daquilo, e o Espírito Santo vai tocar, vai fazer, vai mover. Não é por força, diz o Senhor, é pelo meu Espírito, é o que está escrito. Não adianta você intelectualizar: ah, mas eu tenho isso, está tudo aqui enquadradinho. Irmão, o Espírito Santo vai vir com tanto fogo, com tanta paixão. Ele vai vir sobre você com tanta glória, com tanta unção, que você não vai suportar. Você não vai suportar. Você já está dias prendendo o Espírito Santo. Já tem dias que Ele está pedindo alguns posicionamentos para você, alguns posicionamentos para mim, para nós. E a gente está ali resistindo, indo, mas vai chegar uma hora que nós não vamos aguentar. Eu creio nisso, Senhor. Vai chegar uma hora que nós não vamos suportar. Vai chegar uma hora que nós vamos nos entregar por inteiro. Vai chegar um momento da sua vida que você vai dizer: ah, eu não aguento mais resistir ao Senhor. Quantos querem Deus? Começa a buscar. Começa a desejar o Espírito Santo. Deixa Ele derramar fogo e temor no seu coração. Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura. Estou inundando Rama Subidia, Nemarastu, a minha igreja. Lá vai Rama Subidia, pecadores com a minha água. Arra Subidei. Estou liberando Raman Subideremanai. É tempo de posicionamento, Raman Subiranda Lamanai. As águas já estão aqui, Rakan Subiria Sirinai. Venha e beba, Raman Subianda Lamanai, é de graça. É de graça, Raya Sudei Manansu. Beba e viva, Raman Subi, viva Ramanto. Ramaside.
derramar, se você quiser se derramar aqui no altar. Fica tudo colorido. Faz outra vez. Ele está fazendo. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Deus músico aqui. Faz